Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos falar de razão. Em matemática, a razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, sendo que o segundo deve ser diferente de zero. Então veja aqui um exemplo bem simples, qual a razão de 7 e 9? Então a razão de 7 e 9 é 7 sobre 9, ou 7 dividido por 9, ou 7 nonos, certo? Ah, professor, mas só isso? Razão entre dois números é só colocar um sobre o outro? Sim, mas isso tem alguns significados. Vamos ver alguns exemplos. Exercício 1. Numa classe de 30 alunos, 20 são meninos. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Letra A. A razão entre o número de meninos e o número total de alunos. Então, temos que calcular a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Certo? Então, como são 20 meninos num total de 30, simplificando, temos que a razão do número de meninos e o total de alunos é igual a 2/3. Pronto, calculamos a razão. Agora temos que fazer a parte mais importante, que é dar uma interpretação para esse resultado. O que significa, então, calcular essa razão e dar 2/3? Bom, vou dar duas interpretações aqui possíveis. O número de meninos é 2/3 do total, certo? Como o total está aqui embaixo e o número de meninos está em cima, significa que o número de meninos é 2/3 do total. Outra interpretação possível é, em média, a cada 3 alunos dessa sala, 2 são meninos. Então, perceba a importância dessa palavra aqui, ó, dessa expressão, que é em média. Não quer dizer que se eu pegar 3 alunos, com certeza 2 são meninos, mas é em média, nessa sala, a cada 3 alunos, 2 são meninos, tá? Então, é importante fazer essa interpretação nesse tipo de exercício, porque mais para frente a gente vai fazer o contrário. A gente vai ler textos com esse tipo de informação e a gente vai ter que traduzir matematicamente o que isso significa. Então, por enquanto, a gente vai calcular a razão e dar a interpretação, e mais para frente a gente vai ler essa interpretação, esse tipo de frase, e vai ter que voltar na informação matemática, tá? Bom, letra B, a razão entre o número de meninas e o número total de alunos. Então, é a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Então, como são 20 meninos, o resto, para completar o 30, é o número de meninas, né? Então, são 10 meninas de um total de 30. Simplificando, dá 1/3. Agora, para a gente treinar, o que significa esse resultado? O número de meninas por total de alunos dá 1/3. Uma das interpretações é, o número de meninas é 1/3 do total. E outra interpretação possível é, nessa sala, em média, a cada 3 alunos dessa sala, uma é menina. Letra C, a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, é a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Um detalhe importante, ó, perceba que a razão é sempre na ordem. Ó. Como ele falou primeiro o número de meninos, então o número de meninos fica em cima. E como falou depois o número de meninas fica embaixo. O primeiro em cima, o segundo embaixo. Bom, como são 20 meninos para 10 meninas, fica 20 sobre 10, simplificando dá 2 sobre 1. E há dois resultados, duas interpretações possíveis aqui, ó. Primeiro, o número de meninos é o dobro do número de meninas. Sempre que a gente faz uma razão entre dois números quaisquer e simplificando dá 2 sobre 1 ou dá simplesmente 2, significa que o número de cima é o dobro do número de baixo, certo? Isso só vai acontecer quando a razão da 2 só vai acontecer quando um é o dobro do outro, tá? E outra interpretação é que nessa sala, em média, a cada 2 meninos, há uma menina, certo? Então, podemos fazer grupinhos com 2 meninos e uma menina nessa sala. A letra D é o contrário, ó, a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então, o número de meninas agora vai em cima e o número de meninos vai embaixo. Então, o número de meninas é 10 e o número de meninos é 20, simplificando fica 1 sobre 2. E qual a interpretação para isso? O número de meninas é metade do número de meninos, certo? E a outra interpretação, em média, a cada menina há 2 meninos. Bom, eu sei que os dois resultados aqui são equivalentes, né? Uma conclusão é praticamente a mesma, mas é só a forma como a gente lê. Como a gente fez meninas em cima e meninos embaixo, a leitura tem que ser um pouquinho diferente. Embora falem a mesma coisa, né? Falar que os meninos são o dobro das meninas e que as meninas são metade é a mesma coisa, só muda o referencial. Exercício 2. Numa avaliação de 40 questões, um aluno acertou 32. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Letra A. A razão entre o número de respostas certas e o total de questões. Bom, então o exercício pediu para a gente calcular a razão do número de acertos, número de respostas certas, pelo número total de questões. Bom, então como foram 32 acertos de um total de 40,
Simplificando essa razão, teremos 4/5. Então, mais uma vez, deu uma interpretação para esse resultado obtido. Então, o que significa a razão do número de acertos e o total de questões dar 4/5? Bom, vou dar duas interpretações aqui para a gente ficar craque na interpretação. E quando a gente fizer o contrário, a gente vai conseguir responder bem as questões. O aluno acertou 4/5 do total de questões. E uma outra interpretação possível é, em média, a cada 5 questões, o aluno acertou 4. Letra B, a razão entre o número de respostas erradas e o total de questões. Então, é a razão do número de respostas erradas pelo total de questões. Bom, como são 40 questões e o aluno acertou 32, então concluímos que ele errou 8, certo? Então, ele errou 8 de um total de 40. E, simplificando essa razão, vai ficar 1/5. Qual é a interpretação para esse resultado? Bom, tem várias interpretações. Uma delas é, o aluno errou 1/5 do total de questões. E uma outra interpretação é, em média, a cada 5 questões, o aluno errou 1. Letra C, a razão entre o número de respostas certas e o número de erradas. Então, é a razão entre o número de acertos pelo número de erros. Como foram 32 acertos e 8 erros, simplificando essa razão, vai ficar 4/1. E agora, o que significa isso quando dá 4/1? Significa que o número de respostas certas é o quádruplo de números de respostas erradas, certo? Sempre que a razão dá 4/1, significa que o número de cima é 4 vezes maior do que o número de baixo. Uma outra interpretação possível é, em média, a cada 4 acertos, o aluno errou uma questão. Exercício 3. Num concurso foram inscritas 1.300 pessoas. No dia da prova, 100 candidatos não compareceram, e dos que fizeram a prova, somente 320 foram aprovados. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Bom, então vamos fazer um esqueminha para entendermos o que aconteceu. Então, tinham 1.300 pessoas inscritas no concurso. Dessas 1.300, 100 não compareceram, ou seja, estavam ausentes no dia da prova. E, consequentemente, 1.200 fizeram a prova, estavam presentes. Agora, das pessoas que fizeram a prova, 320 foram aprovados e, consequentemente, o restante, 880, foram reprovados, certo? O resto foi reprovado. Agora, letra A. A razão entre os candidatos que não fizeram a prova é o número total de pessoas inscritas. Então, a razão entre o número de ausentes, as pessoas que não fizeram a prova, pelo total de inscritos. Fazendo essa conta, como foram 100 ausentes de um total de 1.300 inscritos, simplificando dará 1/13. E agora, o que significa essa razão, esse 1/13? Significa que dos candidatos inscritos, 1/13, 1/13º, não fez a prova, certo? Outra interpretação que é, em média, para cada 13 inscritos, um candidato não foi fazer a prova, tá? Foi ausente. Letra B. A razão entre os candidatos aprovados e o total de pessoas que fizeram a prova. Então, é a razão entre os candidatos aprovados e o número de presentes daqueles que fizeram a prova. Como foi um total de 320 aprovados para um total de 1.200 pessoas presentes, essa razão vai dar 14/15. Agora, o que isso significa quando a razão dá 14/15? Uma interpretação seria, dos candidatos que fizeram a prova, 4/15 foram aprovados, 4/15 foram aprovados. Outra possibilidade de interpretação é, em média, para cada 15 candidatos que fizeram a prova, 4 foram aprovados. Exercício 4. Uma equipe de futebol obteve, num campeonato que participou, 20 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Determine o que é pedido em cada caso e dê uma interpretação para o resultado obtido. Então, essa equipe teve 20 vitórias, 15 empates e 10 derrotas, o que significa que teve um total de 45 jogos, certo? Letra A. A razão entre o número de vitórias para o número de derrotas. Então, a razão entre o número de vitórias fica em cima e o número de derrotas fica embaixo. Bom, como foram 20 vitórias e 10 derrotas, fica 20/10, que dá 2/1. Qual é a interpretação desse resultado? O número de vitórias dessa equipe é o dobro do número de derrotas. E outra interpretação, em média, a cada 2 vitórias dessa equipe, houve uma derrota. Letra B, a razão entre o número de vitórias para o número total de partidas disputadas. Então, é a razão entre o número de vitórias pelo total de partidas disputadas.
Como foram 20 vitórias de um total de 45, simplificando dá 4 sobre 9. E isso tem algumas interpretações. Uma delas é a equipe venceu 4/9 das partidas que disputou, e em média, a cada 9 jogos disputados, a equipe venceu 4. Letra C, a razão entre o número de empates para o número total de partidas disputadas. Então, é a razão entre o número de empates para o total de partidas. Como foram 15 empates de um total de 45, simplificando vai dar 1/3. Então, isso significa que a equipe empatou 1/3 das partidas que disputou. Ou uma outra interpretação é, em média, a cada 3 jogos disputados, a equipe empatou 1. Letra D, a razão entre o número de derrotas para o número total de partidas disputadas. A razão entre o número de derrotas para o total de partidas disputadas. Então, como foram 10 derrotas de um total de 45, simplificando dá 2/9. Então, isso significa que a equipe perdeu 2/9 das partidas que disputou e, em média, a cada 9 jogos disputados, a equipe perdeu 2. E o último exercício, um desafiozinho, exercício 5. Numa prova, a Márcia resolve 15 questões e acerta 7. Lucas resolve 21 questões e acerta 11. E Silvana resolve 18 e acerta 9. Pergunta-se, quem apresentou o melhor desempenho nessa prova e quem apresentou o pior desempenho? Bom, há duas maneiras de fazer. Primeiro é a Márcia, ela acertou de um total de 15, acertou 7. 7 de 15. O Lucas acertou 11 de 21 e a Silvana acertou 9 de 18. Uma das maneiras de fazer é você perceber qual que é a maior fração que temos aqui. Então, a Márcia acertou 9 de 15, o Lucas 11 de 21, Silvana 9 de 18. Qual que é a maior fração? Uma maneira de fazer, que vai dar certo sempre, é a gente igualar os denominadores para poder comparar. Então, igualando os denominadores, todos serão iguais a 630. A primeira fração ficaria equivalente a 294 sobre 630. A fração do Lucas ficaria equivalente a 330 sobre 630. E a da Silvana ficaria 315 sobre 630. Então, aqui a gente já consegue responder quem que é o melhor e quem que é o pior, né? Melhor desempenho do Lucas, que teve a maior fração, e o da Silvana e o da Márcia foi o pior desempenho, certo? Bom, há uma outra maneira de fazer. Nesse caso aqui, se você olhar bem para os números, você vai perceber que a Silvana ela acertou 9 de 18. Isso significa que ela acertou metade da prova, certo? Agora, a Márcia ela fez 15 e ela acertou 7. E 7 de 15 é menor do que metade, ela acertou menos que a metade da prova. A metade da prova seria 7,5, então ela acertou menos do que metade. E o Lucas fez uma prova com 21 questões. Ele acertou um pouco mais do que a metade, né? A metade seria 10,5, ele acertou 11, então ele acertou mais do que a metade. Pronto, então esse é um jeito mais rápido e mais fácil de dar a resposta, né? Conseguimos perceber, o Lucas foi o único que acertou mais do que a metade, então teve o melhor desempenho. E a Márcia foi a única que acertou menos do que a metade, teve o pior desempenho. Perceba que esse jeito aqui que eu fiz de roxo não vai dar certo sempre, né? Foi uma coincidência dos números que estão aí, tá? Então deu sorte, dá para fazer desse jeito. Na maioria dos casos, a gente precisa igualar os denominadores e compará-los. Beleza, pessoal?